Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estarmos aqui juntos no nosso canal Pensamento Vivo. E quero agradecer mais uma vez a você por estar aqui presente, por estar compartilhando conosco desse momento aqui, assistindo. Você que está assistindo ao vivo aí, participando do chat online, também muito obrigado pela sua participação. Vocês que deixam o seu like, comentários, perguntas, experiências, são sempre todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Pensamento Vivo. Então, vou compartilhar com vocês alguns comentários, né, como estamos fazendo aí, como de costume. Nós damos sempre atenção aos comentários que são feitos, trazemos, na medida do possível, os comentários. Quando não dá para trazer todos, né, geralmente eu respondo lá na parte de perguntas, sempre dou uma resposta lá, ou indico que eu li. Estou sempre dando atenção aos comentários de vocês, para mim são muito importantes, é um feedback. Não importa qual o teor do comentário, muitas vezes o comentário é negativo, ou é uma crítica, ou é alguém dizendo que não concorda com o que foi dito, não tem problema. Todos os comentários são observados, analisados, servem para mim como feedback. Eu não espero sempre receber elogios, nem joinha, nem nada não. Para o crescimento é importante que também existam aqueles que vão de encontro, que questionam, que ponderam, e isso nos ajuda a crescer, a desenvolver, a buscar melhorar, a buscar encontrar respostas. Como eu já disse aqui, as afirmações feitas não querem dizer que eu estou dando a última palavra, que eu sou, né, o ponto final da questão. Eu estou passando a minha visão, minha observação, que pode estar falha, está sujeita a erros, correto? Só não é infalível, aliás, só não está sujeito a erro que é a palavra de Deus, que a Bíblia ensina. Que a Bíblia diz diretamente é inquestionável, para mim pelo menos. Agora, a minha interpretação disso pode estar totalmente equivocada. Vamos ao comentário da nossa querida Julie Lazari. Muito obrigado, Julie Lazari, o apoio que você vem dando aqui ao canal, não só aqui, mas em outros. Mas a ideia que nós queremos transmitir respeitosamente em mostrar como funciona uma seita de controle mental, como uma organização da qual nós fizemos parte por muitos anos, como funciona, quais são os malefícios causados por estarmos numa organização onde existe um controle mental, né? Para muitos de nós tem se provado maléfico, para muitos de nós e para as nossas famílias também, para os nossos entes queridos. Então a Júlia Lazari falou assim: Alexandre Nascimento, fala também como é uma pessoa que é controlada pela velha personalidade. Então, do que a Julie Lazari está falando? Na tradução do Novo Mundo, essa que eu trouxe aqui, utiliza-se em Efésios 4, versículo 24, acho que em Colossenses 3:10 também, na tradução se fala da nova ou da velha personalidade. Por exemplo, Efésios capítulo 4, 23, fala para nós sermos renovados no nosso modo de raciocinar. E aí no 24 diz para nós nos revestirmos da nova personalidade, ou seja, do novo homem, que venha a ser semelhante a Deus. E aí o 25 diz como é que o processo disso acontecer, né? Quais são alguns indícios de que estamos abandonando a velha personalidade, o velho homem, a velha pessoa, e nos revestindo de uma nova roupagem espiritual, naturalmente, né, de comportamental, uma nova personalidade. No 25 fala: abandone a mentira e seja então, e demonstre ser alguém que está em comunhão com Cristo, ou seja, um cristão de fato. Semelhante a isso, Colossenses 3, versículo 10 fala para nos revestirmos do novo homem, da nova personalidade, segundo a imagem daquele que nos criou. Se você for lá em Gênesis capítulo 1, que fala da criação do homem, diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem. Alguns levam ao pé da letra, né, achando que Deus fez uma cópia dele mesmo. Mas a expressão usada ali, segundo a sua imagem, pode indicar também que nós somos semelhantes, ou seja, temos as mesmas características de personalidade. Podemos desenvolver personalidades ou sentimentos semelhantes ao Criador, embora sejamos de natureza diferente, é óbvio, né? De natureza diferente. Não teria como Deus criar alguém que fosse igual a ele, porque ele sempre existiu. Então, como ele poderia criar alguém que sempre existiu?
Seria praticamente, matematicamente impossível isso. Logo, o termo ali, segundo a sua imagem, não pode significar igualdade absoluta, certo? E aí nós vemos isso nas palavras de Jesus também, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, versículos 43 ao 48, no final, até o final do capítulo 5, onde Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos, amar o outro, ao próximo como a nós mesmos. Se cumprimenta só os seus irmãos, que está fazendo isso de extraordinário, você trata bem só os que te tratam bem, o que você está fazendo de novo nisso? Qualquer pessoa, quer seja cristão ou não, qualquer um que diga adorar a Deus ou não, vai agir dessa forma, é natural de um ser humano. Mas nós devemos ir além disso. Ir além disso. E aí por isso ele conclui, né? Se você só cumprimenta os seus irmãos, o que você está fazendo de extraordinário? Até os outros fazem isso. Então nós devemos ir além disso, cumprimentar todos. Cumprimentar aqui é no sentido de termos afeição pelas pessoas. Não é uma afeição de modo que nós ignoremos crimes, não é no sentido de você ignorar crimes, ser amigo de bandido, não é nada disso. Ter afeição pelo ser humano, pela pessoa humana, um ser humano, um indivíduo que existe, assim como nós temos também por outros seres que não são humanos, como animais, por exemplo. A menos que seja uma pessoa cruel, naturalmente você não vai ver um cachorro que foi atropelado ali ou que machucou a patinha e não vai tentar fazer alguma coisa para ajudar o bichinho. Por quê? Porque você tem afeição a uma vida que está ali. E se está no poder da sua mão tentar ajudar, por que não? Muito mais ainda a um ser humano. É disso que Jesus está falando aqui, pelo menos na minha ideia. No 48 ele diz então que nós devemos fazer isso tudo buscando ser perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. É óbvio que Jesus não está falando aqui o ser perfeito de forma absoluta, porque nós não temos como, enquanto humanos, sermos perfeitos como Deus é. Mas qual é a ideia que talvez, né, pelo menos eu entendo aqui, que Jesus está dizendo de ser perfeito? Se você ver todo o contexto do Sermão do Monte, você vai ver que Jesus diz que Deus faz o sol se levantar tanto para os bons quanto para os maus. Faz chover tanto para os bons quanto para os maus. A terra produz alimento para todas as pessoas, indistintivamente. Qualquer pessoa. Não nasce alimento só no terreno de uma pessoa que é honesta. Nasce também numa pessoa que é desonesta. Ou seja, existe uma equidade de tratamento para sustentar a vida. Então, enquanto vida, enquanto humano, nós devemos ajudar as pessoas, enquanto ser humano. Por exemplo, chega no hospital, um bandido baleado, o médico ali não vai falar, não, ele é um criminoso, eu não vou ajudar ele, não vou fazer um curativo aqui, porque ele é um bandido. Não, ele está tratando ali de uma vida humana, um ser humano. Ele não está analisando ali em termos jurídicos, mas sim enquanto vida. Então, nesse contexto que Jesus ali fala, para nós amarmos as pessoas como a nós mesmos, enquanto ser humano. Na outra parte, que é a questão de comportamento, questões jurídicas, de crimes, etc., aí existem outros recursos para se analisar e julgar isso. Mas o teor do que Jesus está falando ali, quando nós nos revestimos de uma nova personalidade, nós conseguimos desmembrar essa parte. Desmembrar. É difícil, confesso. Concordo com aqueles que acham que isso é impossível, porque é bastante difícil isso. Você vê uma pessoa criminosa, bandida, da qual nós temos uma repulsa pelas coisas que ela fez, e conseguir desvencilhar os atos daquela pessoa, sua personalidade, suas ações, de um corpo humano vivo. Muito difícil. Mas aí é que entra a questão que Jesus falou. Sejam perfeitos, é preciso esforço para conseguirmos, pelo menos, manter um certo equilíbrio nesse sentido, de tratar todo mundo bem. Vê ali, o professor está na escola, tem ali os alunos. Tem o aluno que é o quizumbeiro, bagunceiro, talvez até usuário de drogas, de entorpecentes, maltrata os pais, maltrata as mães, aí está na sala de aula. O professor vai dar aula para todos os alunos, vai passar a prova igual para todos. Ele não vai fazer uma prova diferente para aquele aluno, porque repudia o comportamento daquele aluno. Então ele vai fazer aquilo de uma forma equitativa. O papel dele como professor é passar a matéria, dar aula, explicar. Talvez aquele não está nem aí para nada. Mas não é esse o papel do professor ali. O papel dele no momento é de dar a aula para todos. Da mesma forma o médico. É cuidar ali da vida, do corpo humano que chegou. Entendeu? É isso.
O veterinário, da mesma forma, está lá o leão, ou o lobo, o cachorro, sei lá, agrediu, atacou um monte de gente. A menos que seja um caso extremo, muitas vezes é sacrificado o animal, né? Quando faz isso, é sacrificado. Mas quando não, ele não vai chegar ali interrogando, esse cachorro aí mordeu alguém? Correu atrás do carteiro, de moto? Mordeu a perna de alguma criança? Ele vai cuidar do bicho, entendeu? Não vai entrar ali a questão jurídica, a questão de julgar quais foram os antecedentes que trouxeram ele até aqui. É nesse sentido, então é muito difícil. Isso envolve, então, a nova personalidade. Quando Jesus esteve na Terra, por exemplo, e as pessoas estavam lá assistindo, Jesus não consegue imaginar Jesus lá no Sermão do Monte falando, vem cá, quem aqui é honesto ou desonesto? Quem for desonesto, sai que eu não quero falar para vocês não. Ou na hora de distribuir os alimentos lá, que ele fez o milagre da multiplicação. Uma ocasião tinha cerca de 4.000 homens, na outra 5.000. Imagina Jesus falando para os discípulos, coloca no cesto aí os peixinhos e os pães, mas pergunta primeiro aí quem é casado legalmente, no papel, pergunta aí quem vive em fornicação, esses aí você dispensa e não dá o alimento. Quem for bandido, quem for cobrador de impostos aí, que rouba o estoque, dinheiro dos outros, fraudador, balança fraudulenta, esses aí você não dá o alimento não. Não, simplesmente distribui o alimento para todo mundo. As pessoas que vieram para ser curadas por Jesus, será que ele fez um interrogatório? Vem cá, vamos ver se você está qualificado para ser curado por mim. Você é casado no papel? Você fuma, usa tabaco? Um beberrão? Como é que é? Você é bandido? Você tem antecedentes criminais? Não, simplesmente a pessoa chegava lá e Jesus curava. Isso não quer dizer que ele concordava com as ações das pessoas antes da cura, mas naquele momento ele estava vendo o humano, o ser humano. Então é muito difícil conseguir desvencilhar uma coisa da outra. Confesso, é bastante complicado fazer isso. Muitas vezes nós confundimos uma coisa com a outra. E é bem complicadinho mesmo. Entendeu, Júlia? Mas a nova personalidade nos leva a tentar ter essa visão imparcial, como Deus tem, como Cristo tem. E do ponto de vista nosso, humano e imperfeito, é muito difícil. Por isso que Jesus fala, sejam perfeitos, porque isso vai além da nossa imperfeição. Entendeu? Muito bem. Fizemos aqui algumas ponderações. Você pode não concordar com o que foi falado, está livre. Gostaria que você colocasse nos comentários aí a sua opinião. E agradeço mais uma vez. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.